Boa noite a todos. Pelo horário é meio que boa tarde ainda, né? Mas eu não escutei a voz de ninguém. Então, boa noite a todos. Talvez é porque muitos não jantaram ainda, no máximo tomaram um cafezinho, né? A merenda da tarde. Bom, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, nesse fim de tarde e início de noite. É um prazer enorme estar aqui hoje para a gente poder refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma das obras codificadas que nós sabemos, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que fala exclusivamente sobre as revelações, as 3 revelações, né? O título do capítulo é, como vocês podem verificar, Eu não vim destruir a lei. E as 3 revelações falam sobre Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos em relação a essa era nova. Esse capítulo ele é muito importante, assim como todos os outros, logicamente, mas esse ele tem um valor especial e justamente por isso ele está como o primeiro capítulo, porque ele nos possibilita uma visão geral dos objetivos de Deus para nossa vida, os objetivos de Deus na nossa vida. Há mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, lá em Moisés, nós tivemos a lei promulgada no Monte Sinai, em que nós recebemos algumas leis muito especiais que aquela sociedade naquela época precisava muito recebê-las. E que Moisés, como um grande líder de seu tempo, foi o escolhido naquele momento, naquela terra, para que pudesse receber essas leis de ordem maior, de lei de Deus, e tentasse aplicá-las, primeiro com aquele povo, e que essas leis depois fossem propagadas a partir deles, dos profetas, para toda a humanidade. E as outras leis, com exceção dos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, elas são as leis específicas de Moisés enquanto homem, encarnado naquele momento. Já os 10 mandamentos é a lei de Deus. Os primeiros rudimentos, de uma forma mais direta, da lei de Deus em relação a nós. Por quê? Naquela época, nós éramos muito rudes ainda. Agíamos muito pelo instinto, muito mais do que hoje. Então, Moisés foi escolhido naquele momento e com aquele povo para que recebesse essas leis, para que a partir delas a sociedade começasse de forma gradual a entender a lei de Deus. Depois da lei de Moisés, nós tivemos Cristo, que eu vou dizer assim como ponto zero, porque a partir de então nós começamos de fato o início de uma era nova, que foi quando Jesus chegou e de uma forma muito especial começou a mostrar para a humanidade, a priori lá naquele contexto, e ela foi tão importante e tão fundamental que hoje ela percorre o mundo todo, e de formas diferentes, com linguagens metafóricas, porque a sociedade, a comunidade daquela época não estava preparada para algumas informações muito diretas, como a que nós temos hoje. E depois de Cristo, mais ou menos lá por 1800, 1900, que nós temos a codificação do Espiritismo com Allan Kardec, com as obras principais do Espiritismo, e depois delas, até na atualidade, nós temos várias e várias outras, né? E observem que de lá, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, com Moisés, observem que nós temos em 1500 anos mais ou menos, né? Cristo, depois de Cristo, até hoje, nós estamos em 2019, como nós
vemos aqui, estamos sabendo, logicamente, porque estamos nesse momento sincrônico, nós percebemos uma transformação da sociedade muito grande, uma evolução muito grande da sociedade. Talvez alguns podem perceber, não, mas nós não temos tanta evolução assim. Nós não nos transformamos tanto. Evoluímos sim. Quando buscamos na história, quando buscamos os conhecimentos dos nossos antepassados, quando temos a oportunidade de receber mensagens de irmãos que já se foram em diferentes momentos da história, de séculos e séculos e séculos, e que agora estão tendo a oportunidade de perceber a necessidade de receber a luz, de aceitar a luz de Deus e seguir e recomeçar, nós percebemos o tanto que nós evoluímos a cada dia. O tanto que, daquela época, tomando como base esse período aí, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, a partir da codificação do Espiritismo, né, 1857 a primeira obra, e depois de lá para cá, nós percebemos sim que houve uma evolução tamanha. E cada coisa que aconteceu foi Deus mostrando para a gente de diferentes formas o que precisávamos mudar, o que precisávamos melhorar moralmente, para que nós conseguíssemos evoluir, para que o nosso espírito conseguisse de fato evoluir, melhorar, para que ao findar de cada encarnação, chegarmos lá com a sensação de dever cumprido, ou se não chegamos com a sensação de dever cumprido, mas que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre tudo o que aconteceu na encarnação anterior, e automaticamente nos é revelado as das anteriores também, para que refletíssemos e pensássemos e fizéssemos uma nova programação, para que na nova encarnação nós tivéssemos outra oportunidade para melhorar e automaticamente evoluir. Então observem que Deus, em sua infinita bondade, como eu já disse, e nós sabemos muito bem, Ele não faz nada que não esteja muito bem programado. Ele não possibilita que nada aconteça desde que esse fato que aconteceu, tenha um motivo em especial. E é justamente aí que nós precisamos rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações diárias de vida, para pensarmos assim e fazermos uma autorreflexão. O que eu tenho feito hoje para que amanhã eu tenha conseguido evoluir, nem que seja 1 milímetro de espaço no tempo, sabe? Para que eu consiga subir pelo menos um degrauzinho rumo a Deus, aos seus ensinamentos, essa evolução, essa felicidade suprema que todos nós almejamos, que todos nós queremos. Todos nós queremos ser felizes. Mas nem sempre nós conseguimos ir em busca dessa felicidade, justamente porque, ao ir em busca dessa felicidade, a gente esquece que essa felicidade suprema, ela não está nos bens materiais que conseguimos, nos títulos que nós conseguimos, mas e sim no amor que nós emitimos, que nós doamos e que automaticamente ele volta para nós. É isso que nós esquecemos. E quando a gente analisa o capítulo 1, em especial, e depois vai lendo, porque cada capítulo sequencial é uma complementação do anterior, e em todos os capítulos e todas as obras codificadas por Kardec, pelos espíritos benfeitores de luz, que sempre nos agraciam com as maravilhosas mensagens, há uma coisa que está no centro de tudo, que é o amor. O amor incondicional. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é muito fácil perceber quando uma obra espírita de fato é confiável. A pessoa não precisa nem estudar muito.
Não estou dizendo que não tem que estudar, muito pelo contrário, precisamos estudar sim. Mas a pessoa nem precisa estudar muito. Se ele tem em mente o que é esse amor de Deus para com ele e para com o próximo e a si mesmo, fica muito fácil perceber isso. Um amigo muito querido um dia me perguntou assim: Renato, mas tem fulano, ele não me citou o nome do fulano, falou assim, publica, toda hora está publicando uma coisa, toda hora está publicando outra, tarará e tarará. Como assim? Isso não é possível. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu não me sinto na capacidade, no direito, e não tenho essa pretensão de julgar nenhuma obra codificada, mesmo porque essa não é a minha função. A minha função é, independente de que obra for, ao chegar até mim, quando eu tiver a oportunidade de ler essa obra, com amor no coração, tendo em vista os ensinamentos de Deus, porque o Espiritismo não vai contra os ensinamentos de Deus. De forma que, caso eu esteja lendo uma obra intitulada como espírita, e se por um acaso ela me passa alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, significa que a obra não é muito legal. Pronto. Isso significa também que ao perceber isso, eu vou julgar quem de repente escreveu ou psicografou essa obra? De forma alguma. Quem sou eu para julgar o outro, não é verdade? Quantas coisas erradas eu já fiz nessa vida? Quantas coisas erradas nós fazemos nessa vida? Então, quem sou eu para julgar o outro? O máximo que eu posso fazer é orar por essa pessoa. Porque se ela tiver feito alguma coisa de errado, vamos dizer assim, ela, no momento certo e sobre a égide de Deus, vai possibilitar um recomeço para essa pessoa. E ponto. Para que eu vou ficar me desgastando? Para que eu vou ficar buscando energias negativas sobre o fato? Isso não me compete. Isso não nos compete. Então isso significa que todos nós precisamos nos iluminar. Autoiluminação. E como que nós nos autoiluminamos? Pedindo a Deus a sabedoria necessária para lidar com toda e qualquer adversidade da vida, com todo e qualquer pensamento ruim que nos vem à mente. Simples assim. Na época de Moisés, nós tínhamos um povo muito bravo ainda. Ainda temos um povo muito bravo aí, mas naquela época, em relação a hoje, não se compara, porque as leis eram olho por olho, dente por dente, mais ou menos assim. Era em muitas situações. Naquela época, a maioria daquele povo precisava de uma obrigação. Se você não fizer isso, você vai punir. E utilizava-se Deus, porque Deus sempre foi supremo, como um Deus carrasco, um Deus que punia. E por muito tempo, em algumas situações e contextos, isso ainda acontece. As pessoas têm Deus como um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que mata. E Deus não faz isso. A lei maior, tomemos como base primeiro os 10 mandamentos. Como que Deus ia possibilitar uma lei de amor, não matarás, não roubarás, né? Não fale mal do outro, todas as leis com suas adaptações, e em contrapartida, se você não fizer isso, ou fizer alguma coisa errada, eu vou te matar, ou você vai perder um filho, você tem que dar seu filho. Deus não é isso. Deus é justo. Deus é amor. Deus é paz. Deus é bondade. Deus é Pai. E justamente por isso, como Pai que é, Ele ensina. E ao ensinar, Ele possibilita o recomeço sempre. Seja quem for. Se é o assassino, se é qualquer pessoa que fez qualquer coisa de errada, Ele vai ensinar de diferentes maneiras, com o seu amor uno e maravilhoso,
e a pessoa terá sim a oportunidade do recomeço. E a partir do momento que a pessoa se coloque como aprendiz e disposto a recomeçar, ele recebe tudo aquilo que ele precisa para recomeçar. Ele pode estar lá no umbral, no lugar horrível, de elevar o pensamento a Deus com fé e com a busca de querer recomeçar. Deus já entende. Ele não precisa nem falar, basta pensar. E olha o tanto que Deus é magnífico. Sabe? E esse pensamento é igual quando a gente liga uma lâmpada, sabe? É rapidinho assim, ó. Vai lá e aquela energia já vai naquelas pessoas que automaticamente e espontaneamente já sabem o que fazer, porque estão em sintonia com os ensinamentos de Deus. E vai lá e acolhe aquele irmão e leva para onde ele precisa ser cuidado. Isso acontece nos planos espirituais. Isso acontece aqui entre nós. Quantos anjos de luz maravilhosos aparecem em nossas vidas, encarnados, não é verdade? Não são só irmãos benfeitores desencarnados que estão do nosso lado para nos ajudar, não. Irmãos encarnados também. Mesmo porque não é todo mundo que vai conseguir perceber as lições que o nosso anjo da guarda, em especial, nos passa diariamente. Aí quando ele percebe isso, que não tem jeito, de um jeitinho e de outro, ele vai até lá naquele anjo, que nós denominamos, que é o irmão nosso encarnado, e leva até nós. E de maneiras sutis e muito tranquilas, às vezes não muito tranquilas, esses anjos encarnados chegam até nós e nos ajudam a passar por aqueles momentos difíceis da nossa vida. Olha que interessante. Gente, Deus é isso. Deus é isso. Então observe que naquela época, lá de Moisés, aquele povo precisava realmente daquele empurrão, sabe? Eles precisavam. Cristo, quando aqui esteve fisicamente, com todas as suas mensagens e ações, ele demonstrou que Deus era justo, humilde e amoroso para com todos. Independente de raça, religião, credo. Independente. Nas magníficas parábolas que nós temos por aí, porque na época ele falava muito por parábolas, né? Linguagem figurada. Nós temos ensinamentos diversos sobre os ensinamentos de Jesus. Naquele momento, Jesus não falava de forma direta, como hoje nós recebemos as mensagens. Por quê? Aquele povo ainda não estava evoluído tanto que precisava para receber tantas informações de uma só vez. Informações essas que perpassam pelo juízo de razão. Observem que isso foi só lá no século XVIII, século XIX, mais especificamente 1857, quando houve a primeira obra codificada por Kardec, e justamente num período em que Deus percebeu assim: não dá para esperar mais para a terceira revelação aparecer. Por quê? A humanidade já está com certo grau de evolução, que consegue receber essas mensagens, ainda que tenha uma certa resistência, mas pelo fato dessa evolução física e intelectual, mas eles estão se apegando muito ao material. Então eu preciso chegar com a revelação agora, porque é a partir de agora, nesse momento, é que eu tenho que plantar a semente, que é aquilo que Cristo pregou, só que explicado de outra forma, justificada, com provas irrefutáveis, mostrando e demonstrando a relação existente entre o plano físico e o plano espiritual, dessa intercomunicação que nós temos diariamente com os nossos irmãos desencarnados, tanto aqueles que já estão mais evoluídos, como aqueles que ainda estão tão menos evoluídos como nós. Por quê? Final da década do século XVIII, XIX lá.
Por quê? Porque naquela época a sociedade passava por diferentes transformações no âmbito da ciência, no âmbito das artes, todas elas. A sociedade, as pessoas já estavam mais sensíveis, automaticamente mais receptíveis. Certo? Eles já olhavam com mais cuidado para o que está à sua volta. Tanto que as grandes obras, grandes escritores, grandes cientistas da época fizeram coisas maravilhosas, com base, logicamente, em outros anteriores, até mesmo antes de Cristo. Mas, nessa época, eles estavam tão começando a evoluir-se intelectualmente, que justamente por conta disso, eles estavam começando a se perder por conta da questão material. Aí vem a codificação do Espiritismo, justamente porque Deus chegou lá por meio das mesas girantes, aqueles fenômenos acontecendo. Mas como assim? Como isso está acontecendo? Como a mesa vai mexer sozinha? Como essas coisas? Mas era Deus mostrando, olha, existe algo a mais. Nós não somos só nós. Mas já estava tudo programado. Kardec não chegou do nada assim, estou vendo isso, eu vou lá e pesquisar, eu sou cientista. Não, não é isso. Quando nascemos, nós já nascemos com toda uma programação, com todo um itinerário. Sabe? Até tal data, até tal idade, mais ou menos, você vai fazer mais ou menos isso em tal lugar. Depois você vai fazer aquilo, você vai conhecer o fulano, o beltrano, né? Você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Vem tudo programadinho. Só que assim, Deus é muito bondoso com a gente. E Ele sempre nos dá a lei, tem uma lei que é muito importante, que é a lei do livre-arbítrio, né? Aí o que acontece? Você está programado para fazer isso. Mas você tem o direito de, se caso não queira, ir pelo caminho que você quiser. E para nós isso é um problema, porque nem sempre nós conseguimos ir para o caminho que devemos ir. Nem sempre nós conseguimos. As intuições necessárias, as mensagens necessárias que precisamos, logicamente, para cumprir esse cronograma de vida, nós recebemos diariamente. A partir do momento que aqui chegamos. Diferentes formas. Sabe aquelas coisas que ninguém nunca precisou falar para a gente que não podia fazer, mas que quando a gente faz, a gente sente aquela dor na consciência? Começa por aí. Já é o nosso anjo da guarda falando assim, não está legal. Você está indo você virou na rua errada. Você teria que ter virado na rua direita. Você virou para a esquerda. Ou vice-versa. É mais ou menos assim. A gente começa de diferentes formas. Às vezes a gente programa uma coisa com toda aquela alegria e euforia, sente que está tudo bem. A gente vai. Aí no meio do caminho a gente se depara com uma pedra. E em vez de simplesmente ou lapidar aquela pedra, ou pegar aquela pedra, colocar dali no lugar mais adequado e seguir o caminho, não. Ali você já chuta aquela pedra e você já quebra o dedo ou a unha. E ali você já xinga. São exemplos metafóricos que eu estou lidando aqui. Essa pedra pode ser um colega, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser uma mãe. Diferentes situações de vida nossa. Então observem que a programação, ela é um fato. Agora, o como eu cumpro esse itinerário, isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade minha. Isso cabe a mim. Eu vou escolher o caminho a seguir. Eu escolho se vou para o caminho direito, para o caminho esquerdo, se eu vou reto, se eu vou para a rua inclinada. Eu escolho se eu vou pegar um atalho ou não de vida. É fácil? Logicamente que não é. Se fosse fácil, nós não estaríamos nesse mundo que nós estamos. Olha, simples assim. Se fosse fácil, não estaríamos onde
nós estamos. Mas observe uma coisa. Deus é tão maravilhoso porque, ainda que passemos por todas essas dificuldades em alguns momentos da nossa vida, primeiro que Ele sempre nos possibilita o que nós precisamos para seguir o caminho. Para que tenhamos tudo aquilo que precisamos para seguir o caminho. E outra, ainda que tenhamos todas essas dificuldades, vivemos, espiamos todos os problemas da sociedade, isso nos inclui, ainda que passemos por provações horrendas em alguns momentos, há uma gama considerável de coisas boas e maravilhosas neste mundo. Muito, muito mesmo. Agora, cabe a mim escolher o que querer ver, o que querer exaltar na nossa vida. De Moisés até o Espiritismo, com o advento do Espiritismo, e até na atualidade, em todos esses momentos, nós tivemos oportunidades diversas de escolher os melhores caminhos, de ter as melhores decisões. Ora nós conseguimos e ora nós não conseguimos. Em todos os lugares nós podemos fazer desses lugares templo de luz. Isso vai depender de nós, das nossas atitudes diárias de vida, dos pensamentos que nós temos, criamos, dos pensamentos que nós cultivamos. É isso que nós precisamos fazer. Bom, vou passar muito do que eu já disse para vocês, então eu vou passando algumas mensagens, algumas partes aqui, e hora eu comento com vocês, leio, que é só para reforçar isso que eu já estou dizendo para vocês. Mas logo lá no início, lá em Mateus, nós temos assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. É Deus dizendo assim, olha, não importa quanto tempo dure, e ao lermos e refletirmos sobre o Evangelho, isso fica bem claro para nós. Não importa quanto tempo dure, o que importa é que tudo se cumpra, que a lei de Deus se cumpra. E qual a lei de Deus? A felicidade suprema. Que todos nós, filhos dele, consigamos evoluir diariamente até chegar a um ponto em que essa sociedade a qual nos encontramos possa de fato ser uma sociedade, um mundo regenerado, em que o amor predomine e não a dor. Olha que maravilha isso. E Deus, de diferentes formas, Ele já tem feito isso, Ele já tem possibilitado isso. Quando a gente verifica tudo o que acontecia, não precisamos ir antes de Cristo, lá em Moisés, lá em Cristo, não. Se a gente for aí, vamos pegar 150 anos atrás só, né? Não, queremos ir mais longe? Vamos mais longe, né? Vamos pegar de 1500 para cá, né? Nessa era que nós estamos aí. Vamos pegar de 1500 para cá. Gente, nós evoluímos muito, graças a Deus, né? Hoje em dia, pelo menos, nós temos leis que nos leis humanas, né? Que ajudando as leis de Deus, a gente se comporta melhor. Porque se não tivéssemos também as leis humanas, muitos de nós nos comportaríamos ainda como selvagens. Certo? Muitos de nós ainda nos comportaríamos como selvagens. Então observem, nada acontece por acaso. Uma descoberta na ciência para a cura de uma doença ou não dela, não acontece por acaso. Já nascemos predestinados para seguir um caminho, para chegar até aquela descoberta. Às vezes a pessoa consegue, às vezes não consegue, porque somos falhos. Então, por isso é que nós temos sempre que nos imbuir de pensamentos positivos, de orações,
para sempre ajudar. Por isso que a caridade, ela é um dos alicerces do amor supremo de Deus. E a caridade, ela acontece de todas as formas, não é só com a esmola, com a ajuda material que você faz para alguém, não. É a caridade espiritual, moral, em toda a sua amplitude. Eu sempre digo, às vezes, quando nos silenciamos em alguma situação de cólera, a gente ajuda muito mais do que querer explicar alguma coisa. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida naquela situação de cólera que se naquele exato momento eu tentar falar alguma coisa, é até perigoso. Então é melhor a gente se silenciar, faz uma oração com muita fé e enviando muita coisa boa. A pessoa vai amolecendo. É automático, a pessoa amolece. Sabe? Nós temos um poder magnífico em nosso coração. Só que a maioria de nós ainda não sabe como utilizar esse amor supremo que nós temos no coração e que ele pode ser exercido de diferentes formas. Bom, os 10 mandamentos, como eu já havia mencionado para vocês, todos nós já ouvimos em diferentes versões, mas a essência sempre é a mesma, né? Cristo, como eu já disse para vocês, ele não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Só retomando o que eu já disse, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Lembra que eu disse lá atrás? De acordo com o grau de adiantamento dos homens naquela época. E a cada época, esses ensinamentos, eles adquirem novos entendimentos. Porque os entendimentos, eles acontecem de acordo com o nosso grau de evolução. Ler a palavra de Deus requer de nós uma atenção sublime, uma atenção muito cuidadosa. Por isso é que quando vamos ler o Evangelho, nós precisamos antes nos concentrar e pedir a Deus: Deus, me dê a sabedoria necessária para que eu entenda de fato o que eu preciso entender, de forma que essas palavras se façam presente em minha vida e para que automaticamente eu possa ajudar o outro, seja ele quem for. Por isso é que eu preciso analisar cada palavrinha que ali está, cada estrutura que ali está, e analisar com calma, se colocando distante daquilo que está ali, tentando me ver naquele contexto, ou simplesmente não me ver e olhar distante para conseguir enxergar o maior número possível de possibilidades, sem estabelecer prejuízos, para que os preconceitos não aconteçam de nenhuma forma. Porque só assim nós vamos conseguir extrair o amor de Deus do Evangelho de Jesus Cristo. Só assim. Só. Uma outra questão que nós não podemos esquecer nunca é que os ensinamentos de Deus, a priori, não foram escritos em língua portuguesa, não é verdade? Então observa que do hebraico para cá e várias outras línguas, por exemplo, houve traduções e traduções, e tudo isso foi traduzido por quem? Por homens. Seres humanos, encarnados, e que por mais que estavam inspirados em algum momento, ou intuídos em algum momento, são falhos, como todos nós. Então por isso é que eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que fazer uma leitura raciocinada. Bom, qual é o objetivo de Deus para conosco? Quais são as suas máximas? Bom, a máxima, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é amor.
e ao próximo como a si mesmo. Se eu tomo isso como base, gente, pronto, resolve o problema. Resolve o problema. Porque tudo que vai contra isso significa que eu tenho que pensar e verificar qual é a mensagem que está por trás daquilo ali. Isso é muito importante em nossas vidas. Então, bom, o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, como nós sabemos, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Jesus foi naquela época e é um ser magnífico, especialíssimo, que de fato aqui veio com a missão sublime, espetacular, que não se compara com as nossas missões diárias de vida, né? Porém, não podemos esquecer que somos um grão de areia. Nossa, mas um grão de areia? Sim, claro, importantíssimo. Não é de grão em grão de areia, é que as montanhas vão se surgindo, vão se rochificando e blá 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 e blá 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 e tudo se transforma. Um exemplo bem grosseiro, então, é assim. Se nós nos colocarmos onde nós estamos aqui, no centro, a gente olha assim, nossa, é grande o centro, né? Esse espaço é enorme. Mas daí, à medida que a gente vai se distanciando, não agora, por favor, mas assim, depois, tentem fazer isso, né? Tentem ir assim, utilizando a imaginação, se distanciando, sabe? Aí vocês vão se distanciar do globo terrestre. E vai se distanciando, e distanciando, e distanciando, e vocês vão ver o quão grande é esse universo. E o tão pequenininho que nós somos. Mas é muito pequenininho, nós somos muito pequenos mesmo. Né? Se a gente entra no avião e sobe logo ali, a gente já vê que a gente não é nada, em termos de tamanho. Né? Se a gente vai para o espaço, meu Deus. Gente, o Sol, qual o tamanho do Sol em relação à Terra? E há outros muito, mas muito maiores do que o Sol. Nesse universo maravilhoso de meu Deus. E daí eu penso, nossa, eu sou o mais inteligente do mundo. Ah, eu sou o cara, né? E me acha a última bolacha do pacote, porque de repente fiz isso ou fiz aquilo. Ah, porque eu sou, né? Somos nada, gente. Somos todos muita coisa, porque somos filhos de Deus, mas iguais perante os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos simplesmente fazendo aquilo que precisamos fazer no lugar que nós estamos. Simples assim. Quando nos colocamos no lugar que nós devemos estar, enquanto filhos de Deus, justamente por isso precisamos expandir amor, ajudar o próximo, nos colocar no lugar do outro, ter compaixão, a gente começa a entender que no fundo a gente não é muita coisa, a gente não é nada, sabe? Por isso é que nós precisamos amar mais, entender mais, ajudar mais. E pronto, e nada mais do que isso. Jesus nos ensinou isso de forma tão sábia. Com os ensinamentos possíveis à luz do Espiritismo, em especial, e de várias outras religiões também, sem sombra de dúvida. O problema é como as pessoas lidam com esses ensinamentos, né? Porque os homens, às vezes, eles deturpam as coisas. Né? Isso nós precisamos de quê? Exercitar essa caridade, essa humildade, os ensinamentos de Deus, de diferentes formas. Então, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Ele, não obstante,
Ele não disse tudo, Jesus, porque naquela época não era pertinente ele dizer tudo de uma só vez, pelo grau de evolução. E sobre muitos pontos, ele limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas naquele momento. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Ou seja, por isso que na época de Jesus, os ensinamentos eram passados por meio de linguagem figurada, por meio das parábolas, por meio dos exemplos e por meio de atitudes, porque é só assim que as pessoas iriam entender. E graças a Deus que as pessoas entenderam. Demoraram um pouco para, começar a exercitar, mas entenderam. Prova disso é que até hoje vai continuar, Jesus nunca foi esquecido. Olha que interessante. Olha que magnífico isso. Então, a ciência, as ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Então, as ideias do espiritismo especial não poderiam surgir naquele momento, porque ainda não estava ao nível, ao grau de evolução que aquelas pessoas ainda estavam. Era perigoso. Então, Deus é muito sábio. Então, observem que nada acontece por acaso. Pronto. Então, a ciência, depois com esse grau de evolução, a ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Por isso que só lá em 1850 e poucos, e posteriormente, é que o advento do espiritismo acontece. Que os ensinamentos acontecem, que a codificação aconteceu naquela época e muita coisa acontece até hoje ainda. Porque a sociedade foi evoluindo intelectualmente, em alguns casos moralmente, né? Aí chegou um ponto que Deus falou assim, não, agora já está na hora. Então a gente vai se organizar, né? E vai colocar um ser humaninho lá, para ir já se preparando, para que lá em meados de 1840 e poucos, ele já vai para uma universidade, vai virar um cientista. Lá em 1850, vamos dizer assim, ele vai começar a ver alguns fenômenos relacionados à vida espiritual e vai se atentar para aquilo e vai começar a pesquisar. E aí, no momento certo, a codificação acontece. E aconteceu. Olha que bênção. Só para lembrar, e para não correr o risco de eu falar nenhuma bobeira. Lá em 1857, nós temos o Livro dos Espíritos. Depois, em 1861, de 57 para 61, pouco tempo, né? Em termos de ciência, o Livro dos Médiuns. Aí depois, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, 1865, o livro O Céu e o Inferno. E depois, em 1868, a Gênese. E parou por aí? Não. Depois dessas obras clássicas e principais, várias outras obras foram surgindo. E a comunidade espírita foi se desenvolvendo e se aprimorando e melhorando. E novas mensagens, novas codificações, e novos irmãos encarnaram e de diferentes formas nos deixaram e nos deixam legados maravilhosos, obras maravilhosas, em que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o centro de tudo. Pronto. É o centro de tudo. E é isso que nós precisamos. Ter o amor de Deus em nosso coração. E automaticamente possibilitar que esse amor de Deus se propague a cada momento. E como eu disse, que nada acontece por um acaso em nossas vidas, e essa fala não é minha, ainda que eu esteja proferindo, nada acontece por um acaso na nossa vida. Literalmente, nada. Nenhum grão de areia que acontece de um lado para o outro, assim, sabe? Até é difícil até dizer o nome, né?
esse fato que aconteceu e que ainda está acontecendo em Brumadinho, nada acontece por um acaso. Tudo existe um motivo. Tudo existe um porquê. Ora de escolhas erradas que nós fizemos, coisas erradas que nós fizemos, ora de coisas que nós não fizemos. Então, nós não pecamos, não erramos pelo que fazemos de errado. Nós pecamos também por aquilo que nós deixamos de fazer, sobretudo de forma correta. Para finalizar a minha fala, eu vou passar um vídeo para vocês que demonstra, assim, de uma maneira bem simbólica e bem simples, mas de maneira muito gostosa de se ver e de se ouvir e de sentir, o quanto que Deus age de diferentes formas na nossa vida, né? O tanto que o grão de areia é importante, uma gotinha de água numa boca sedenta é tudo para aquela pessoa. Talvez alguns de vocês em algum momento da vida já passaram por isso, ou talvez você mesmo, ou talvez um ente muito querido que não podia comer nada ou beber nada, e que uma gotinha de água num algodãozinho ali, aquilo ali era tudo, era a única coisa que a pessoa queria naquele momento. Olha que magnífico. Esse vídeo demonstra para a gente o tanto que tudo que está onde está, está porque deve estar. Isso inclui nós, isso incluem-se as árvores que por aí estão, que nós plantamos. Algumas nem precisamos plantar. Gente, um exemplo clássico, antes de passar o vídeo, todos vocês conhecem que é um olho d'água, né? No popular. Fonte, onde brota da terra a água. Muitos conhecem isso. Alguns não, talvez os mais jovenzinhos, talvez ainda não tenham tido essa graça de perceber. Para que essa fonte de água, ela permaneça jorrando água, ela precisa da ajuda de outros elementos também da natureza. No caso, a vegetação, as árvores nativas que ali estão. Precisa tanto, se nós formos lá e retirarmos todas as árvores e vegetações ali, diferentes, né? A vegetação como um todo, tem um valor hiperônimo, que ali está, ali. O que acontece com essa fonte? Ela seca. Gente, ela seca. Sabia? Viu como a gente não é sozinho nesse mundo? Mais importante ainda, se a gente replantar, reflorestar tudo aquilo ali, menos de 10 anos, a água volta a brotar. Aí eu pergunto para vocês, até quando a gente vai judiar do nosso planeta? Até quando a gente vai arrancar uma árvore da calçada nossa? Ou simplesmente cortar por nada? Só porque está sujando a calçada? Até quando eu vou matar essas árvores? Até quando, pelo bem material, eu vou acabar com vidas? Porque são vidas em estágios diferentes. Até quando? Automaticamente, nós estamos nos matando de pouquinho a pouquinho. Sabe? Automaticamente nós não estamos cumprindo com o que nós realmente viemos aqui para cumprir. Então, que nós possamos refletir mais sobre a nossa vida, que nós possamos plantar mais árvores, plantar mais amor, que nós possamos cultivar o nosso amor, que nós possamos regar o amor do meu irmão, seja ele quem for. Se ele está colérico, vamos orar por ele. Vamos tentar ajudar de alguma forma. Não vai adiantar eu falar mal do outro. Não vai adiantar em nada.
Ninguém vai ganhar nada com isso. Aliás, ganha sim. Coisas ruins, né? Energias ruins, negativas. Então, amar mais, praticar o bem mais, praticar mais a caridade. E vamos plantar mais amor e árvores que nós precisamos. Esse calor horrendo que nós temos, não é só porque essa região, porque Três Lagoas é quente. Por que Três Lagoas é quente? Há muitos anos atrás, ela ainda era quente, mas não igual a hoje. Não igual hoje. Sabia? Não era igual hoje. Quando nós vamos para o âmbito da geografia, estudamos o impacto de tantas coisas que acontecem, a gente percebe o porquê que algumas regiões estão tão quente como estão. Nós começamos a entender por que as nossas estações não estão acontecendo da forma como deveriam acontecer. E no que se refere à nossa vida, a mesma coisa. Por que às vezes a nossa vida não está tomando o rumo que eu gostaria? É porque eu, de repente, não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Por isso precisamos nos autoavaliar constantemente. E para finalizar, o vídeo, como eu disse para vocês, muito simplesinho, mas muito bonito, que é esse aqui, ó. O título é A Samambaia e o Bambu. Lindos, né? A samambaia é linda, linda, esplendorosa. O bambu então nem se fala. Mas vamos lá. Certo dia, decidi dar-me por vencido. Renunciei ao meu trabalho, às minhas relações, à minha espiritualidade. Resolvi desistir até da minha vida. Dirigi-me ao bosque para ter uma última conversa com Deus. Deus, eu disse, poderias dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olha, estás vendo a samambaia e o bambu? Sim, que estou vendo, respondi. Pois bem, quando eu semeei as samambaias e o bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar luz e água. A samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobriu o solo. Porém, da semente do bambu nada saía. Apesar disso, eu não desisti do bambu. No segundo ano, a samambaia cresceu ainda mais brilhante e viçosa. E novamente, da semente do bambu nada apareceu. Mas eu não desisti do bambu. No terceiro ano, no quarto, a mesma coisa. Mas eu não desisti. Mas no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a samambaia, era muito pequeno, até insignificante. Outra pessoa talvez poderia ir lá e até arrancar. 6 meses depois, o bambu cresceu, mais 50 metros de altura. Ele ficara 5 anos afundando raízes. Aquelas raízes o tornaram forte e lhe deram o necessário para sobreviver. A nenhuma de minhas criaturas eu faria um desafio que elas não pudessem superar. E olhando bem no meu íntimo disse, sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade, estavas criando raízes? Eu jamais desistiria do bambu. Nunca desistiria de ti. Não te compare com outros. O bambu foi criado com uma finalidade diferente da samambaia, mas ambos eram necessários para fazer do bosque um lugar bonito. Assim somos nós, diferentes, cada um com sua missão, com sua função,
Ninguém melhor que ninguém. Todos importantes, cada um com o seu jeito. Então, se o outro está fazendo, se o outro está ajudando, deixe-o ajudar. Deixe-o fazer o bem. Nos despamos das convenções humanas e nos vistamos dos trajes de luz de Deus, de amor e de caridade. Deus é amor. Deus é luz. Se eu estou fazendo o bem, é o que importa. Se eu amo a vida, se eu amo ao próximo, é o que importa. Cada um. Teu tempo vai chegar, disse-me Deus. Crescerás muito. Quanto tenho de crescer? Perguntei. Tão alto como o bambu? Foi a resposta. E eu deduzi. Tão alto quanto puder. Espero que essas palavras possam ajudar-te a entender que Deus nunca desistirá de ti. Nunca te arrependas de um dia de tua vida. Nunca nos arrependamos de absolutamente nada de bom que tenhamos feito. E quando nos arrependermos de coisas ruins que fizemos, peçamos perdão a Deus e comecemos a fazer diferente, melhor. Porque o recomeço, ele é uma dádiva, ele é uma bênção que Deus nos possibilita diariamente. Que todos tenham uma excelente e abençoada noite de descanso. E muito, mas muito obrigado mesmo pela atenção. Assim seja.